Olá, gente, a graça e a paz. Seja bem-vindo a esse Ministério de Ensino Bíblico aqui no nosso canal no YouTube. Você que está lá no grupo, no WhatsApp. Alô, você que está no WhatsApp. Deus abençoe sua vida longa para a tua casa, para o teu ministério. Gente, está maravilhoso. Se você já assistiu a aula 1 e a aula 2, nós estamos aqui na aula 3, já curte, já compartilha com outras pessoas. Tem maravilhas de Deus, fica conosco, coisas maravilhosas chegando agora mesmo, fresquinha do céu. Nós estamos numa série falando como vencer as batalhas espirituais. E hoje, gente, hoje é a terceira aula, grava aí, terceira aula. Já pega seu caderno, já anota. Como vencer a batalha espiritual. Eu comentei a partir do verso 10 do capítulo 6 de Efésios, eu deixei um parecer sobre cada verso. Daí tu vai fazer as suas anotações e o que Deus te inspirar para acrescentar, acrescenta. Pega a Bíblia, pega o caderno e já anota. Lembra que aqui tem 6 itens, certo? Nós vamos falar as 7 ferramentas da armadura de Deus. Aqui eu contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais uma, que é 7. E a gente vai ver isso nesta aula. Fica conosco até o final, que tem coisas maravilhosas chegando. Essa é a aula 3. Gente, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu mostrar para vocês os 2 caminhos para você vencer as batalhas espirituais. Primeiro, se responsabilizar por pôr em prática o passo a passo deste estudo. Então, é responsabilidade sua colocar em prática. Por isso que eu digo que quando você chegar no final, você volte e assista de novo. Por quê? Porque você não tem que só ouvir, você tem que entender, prestar atenção, guardar. E isso requer uma constância. Você tem que ouvir. Porque se você ouvir só uma vez, ou então em não fazer anotações, no mínimo você tem que fazer anotações, para que capite os detalhes e você perceba os segredos. Na aula 1 eu deixei segredos, na aula 2 deixei segredos, nessa aula terá segredos em passos, para que você possa pôr em prática na sua vida e vencer. Então tem que escrever, tem que anotar quais são as 2 áreas que você anotou lá na aula 1. Agora é o momento de você ativar ela, saber o que você tem que fazer para pôr em prática o nosso conteúdo aqui, o que a gente está passando para você. Tem que ter você tem que aplicar o conteúdo que a gente está falando aqui. Não adianta só ouvir. Você tem que passar para passo a passo, fazer passo a passo na sua vida também. Então, a responsabilidade é sua. Sai desse sofá, para de dizer que não tem tempo, porque passa muito tempo jogando, passa muito tempo assistindo série, passa muito tempo nas redes sociais. Quanto tempo tu passa aí nessas áreas aí da tecnologia? Quanto tempo? Anota, pesquise lá, veja. Faça aí uma análise para saber quanto tempo você está perdendo aí. Mas eu estou distraindo. Está distraindo? Melhor distração, meu irmão, é a palavra de Deus, porque o diabo quer isso mesmo. Ele quer que você distraia e perca o foco da palavra de Deus. Mas eu vou viver 24 horas pela palavra de Deus. Se possível, sim, mas se não dá, distraia com outras coisas. Depois volte e tenha a palavra de Deus. Estude. Gente, isso aqui eu estudo cerca de 4 a 5 horas por dia. Eu não estou falando para você fazer isso. Então estou fazendo. Eu estudo isso aqui, a Bíblia, tá? Que não é isso aqui, me perdoe. É a Bíblia, é a palavra sagrada do céu. Eu estudo a palavra de Deus cerca de 4, 5 horas por dia. Então não é ouvir casualmente que você vai aprender, vai captar os segredos. A palavra rima, não é ouvir casualmente. Você tem que ouvir. É por isso que eu sempre incentivo, quando chegar no final, você volte e assista de novo, porque você vai pegar os detalhes. E os segredos aqui estão nos detalhes. Então, você tem que assumir essa responsabilidade. Você tem que levantar desse sofá. Você tem que parar de perder tempo. Como eu faço para parar de perder tempo? Tem que ter lista de prioridades. Lista de prioridades. Faz agora uma lista de prioridades. O que é principal para você hoje? O que é principal para você amanhã? Qual é a coisa principal que eu tenho que fazer na próxima semana? Qual a coisa principal que eu tenho que fazer nesse mês? Então, você tem que listar aí. Amém?
E o segundo passo, se você não conseguir fazer isso sozinho, nós vamos te ajudar. Nós temos um treinamento que é os segredos do reino. Nós ensinamos passo a passo, na prática, com cada aluno, a palavra de Deus. Para quê? Para que você possa vencer as batalhas espirituais, mas não só isso, você possa também agora ensinar outras pessoas. Se você é um professor de escola bíblica, se você é um pastor, se você é um mestre, esse conteúdo vai te ajudar muito, porque vai fortificar o ensino da tua igreja, para que você possa passar para outras pessoas, ainda que seja na sua casa ou num grupo de estudo caseiro. Então, nós vamos ensinar você a passar para outras pessoas. Tem um material didático que nós enviamos, são 30 horas de ensino bíblico, e você vai ficar perplexo, dizendo assim, meu Deus, quanta maravilha de Deus nós temos aqui, versículo por versículo, sabe? Você recebe o conteúdo na tua casa, recebe em PDF e nós ensinamos o aluno passo a passo. Então, se para você fizer sentido, nós temos um curso que é Os Segredos do Reino. Lá a gente aprende os segredos, aprende o que é o reino de Deus e aprende a pôr em prática as chaves. Porque o segredo é usar as chaves corretas. A chave mestra é o entender, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta. Então, eu preciso conhecer a verdade. Amém? Fica conosco, tem coisa de Deus chegando, maravilhas. Então, antes da gente falar o passo a passo, eu vou falar aqui algumas considerações, né, de coisa que a gente já falou na aula 1, na aula 2, para que você possa gravar isso no seu coração, porque agora preste bastante atenção, tá? Preste bastante atenção. Agora nós vamos entrar num assunto muito importante espiritualmente, tá bem? Então fica conosco. Considerações. Primeiro, o diabo já está derrotado, tá? Você tem que crer nisso. O diabo já foi derrotado. Quando ele foi derrotado? Quando Jesus morreu na cruz. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. 1 João 3, versículo 8. Jesus ele se manifestou, ele veio para destruir, desfazer a obra do diabo. Ele veio para isso e ele já fez isso, sem sombra de dúvida. Foi para isso que ele veio, para subjugar, julgar o diabo e condenar ele. Ele já está condenado, não tem mais saída para ele. O que nós estamos fazendo aqui agora? Ainda estamos cumprindo o período da aliança. O que é uma aliança? É um acordo que Deus ele fez com o homem e ele renovou esse acordo na cruz. Ele fez um acordo lá em Adão e agora renova. Existem vários acordos na Bíblia entre Deus e o homem, que chama de aliança. Jesus, quando ele morre na cruz, ele renova o acordo. E agora nós vivemos dentro desse prazo, esse prazo, que é o acordo. Tem um início e tem um fim. Quando Jesus voltar, então será o fim. E aí começa um outro plano de Deus para a nossa vida. E o diabo será, uma vez por todas, trancado, acorrentado e não mais sairá para acusar os filhos de Deus. Então, ele já está condenado. Se você está em Cristo Jesus, você tem autoridade sobre ele. Exerça a sua autoridade. Segundo, todo homem nascido de mulher tem autoridade nesta terra. Espíritos sem um corpo não têm poder aqui. Gênesis 1:26 a gente viu que Deus deu domínio ao homem. E ele construiu uma casa. Ele deu uma casa, que é essa aqui, é o corpo. Então, o homem, ele vive dentro de um corpo. Isso é o homem, a junção do corpo, da alma e do espírito. Tudo em um. Um espírito sem um corpo, nesta terra, é ilegal. Então, se chegar um espírito na sua casa, você tem direito, e tem pelo poder do nome do Senhor Jesus, você pode expulsar. Então, o homem, ele tem autoridade nessa terra. Só por ele ter nascido de mulher. Todo homem tem autoridade legal nessa terra para viver e desfrutar do melhor nessa terra. Como Deus diz, ele deu a terra aos filhos dos homens. Nós que nascemos aqui temos direito legal a viver e desfrutar o melhor dessa vida nessa terra. Gênesis 1:26. Jesus veio restaurar a posição original do homem. Qual é a posição? A gente viu isso lá na primeira aula. A queda do homem não foi a queda dos céus, mas a queda de posição. O homem perdeu sua posição. Que posição? De domínio. Ele tinha domínio sobre todas as coisas e quando ele peca, ele deu domínio então ao diabo reger sobre a vida dele. Agora Jesus vem e traz de volta esse domínio. Ele diz, receba toda a autoridade, todo o poder que foi me dado no céu e na terra. Ele soprou sobre os discípulos, Mateus 28, lá no finalzinho. Ele sopra sobre os discípulos então agora recebe esse poder e acontece isso lá em Atos capítulo 2, na festa de Pentecostes.
a graça de Deus, pela graça de Deus, desce do céu o Espírito Santo e enche toda a casa. E você está cheio, se você aceitou ao Senhor Jesus Cristo, você é cheio do Espírito Santo, não tenha dúvida disso, você tem autoridade e o poder, o domínio de Deus está sobre a sua vida, porque Jesus ele diz assim, receba como herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, no mundo, quando foi criado, em Gênesis 1:26, a terra, o homem, quando foi criado, Deus deu domínio a ele. E agora Jesus restaura esse domínio de volta. Então receba aí o domínio de Deus e exerça a sua autoridade em nome de Jesus. Quem nasce de novo, quarta consideração, quem nasce de novo em Cristo tem autoridade. Se você nasceu de novo, olha só, gente, o homem, só para ele nascer de uma mulher, ele já tem autoridade. Tem um corpo. Amém? Está entendendo isso aqui? Entenda isso aqui que é forte. Agora, um homem que nasce de novo, ele tem autoridade no Espírito. Por quê? Porque agora ele se torna filho. Deus, ele recebe, todos aqueles que receberam Jesus, Deus o assina, o tem como filho, e o filho tem autoridade na casa. Então você tem autoridade. Se você nasceu de novo, receba, exerça essa autoridade em nome de Jesus. Contudo, os que receberam, aos que creem em seu nome, quem crê, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. E o filho tem direito à promessa, tem direito à herança, tem autoridade, a autoridade que vem do céu. Receba em nome de Jesus. Quinta consideração, pelo nome de Jesus temos autoridade nos três mundos. Por quê? Jesus ele recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E pelo nome de Cristo nós temos autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Você tem autoridade para lançar demônios que queiram atuar na sua casa para um mundo dos mortos, para as regiões baixas da terra, para o mar do esquecimento. Você tem autoridade de lançar no mar do esquecimento a enfermidade pelo nome de Jesus, não pelo seu próprio poder. Então, se a pessoa nasce de novo, ela tem autoridade. Se ela recebe Jesus, ela tem autoridade. E pelo nome de Jesus, a pessoa tem autoridade. Então, você tem a tripla autoridade. Amém? Se você não aceitou Jesus, esse é o momento. Coloca a mão no teu coração e diga, Pai, eu quero esse poder, eu quero essa autoridade para reinar no mundo espiritual. Eu estou sofrendo muito nessa área. Aponte as áreas agora. Em nome do Senhor Jesus, refrigera minha alma. Eu te recebo, Senhor, como meu Pai, o dono da minha vida, como meu Senhor. E eu declaro que eu viverei para Ti nesta terra, para proclamar o Evangelho do Reino e receba a salvação do Senhor. Porque quem crê no coração e confessa com a boca, se torna filho. E pelo nome do Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos autoridade nos três mundos. Aqui, ó, Jesus ele fala em Filipenses 2:8, tá vendo? E sendo encontrado em forma humana, Jesus ele veio em forma humana. Para quê? Para nos dar esse poder aqui na terra, como humanos. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Então, pelo nome de Jesus, você tem essa autoridade. Se você recebeu a justiça que Cristo ofereceu ao mundo na cruz, você tem autoridade pelo nome de Jesus. Então, se há alguma enfermidade, você não hesite. Chegue para a enfermidade, declare. Eu declaro essa enfermidade falida. Saia daqui agora e vá para o mar do esquecimento. E fale, e fale, e fale. Quando você menos perceber, essa enfermidade vai sumir do seu corpo ou do corpo de alguém que você orar. Em nome do Senhor Jesus, creia no nome. O nome de Jesus tem poder. Sexta consideração, Satanás domina o mundo pelas palavras de mentiras, de destruição e de morte. Então ele sempre vai colocar palavras de mentira, destruição e morte. Sempre ele vai estar falando. E nós vencemos o diabo pela confissão da nossa fé. Romanos 10:10. Com o coração eu creio, com a boca eu confesso. 2 Coríntios 4:13 diz assim, como com esse mesmo espírito de fé, que espírito de fé que Abraão tinha, que Jacó tinha, que Isaías tinha, que Davi tinha, esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso que nós falamos, nós declaramos, nós já somos mais que vencedores. Declare em nome do Senhor Jesus, eu tenho um Pai que está no céu, que zela por mim, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Declare a sua fé, confesse, declare a esperança da sua fé. Eu sei que meu Redentor vive e esperto está
curar, de trazer a salvação para a minha casa. Declare em nome do Senhor Jesus a sua confissão de fé. Eu já estou curado, não porque eu mereço, mas pela palavra do Senhor Jesus, que é maior do que tudo. Tudo passa, menos a palavra do Senhor. Então confesse, declare, declare. Nós declaramos porque cremos, nós confessamos porque cremos. O que você tem que declarar? Porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O que você espera? O que você espera é que você seja curado, então declare que você já está curado. Não por você, mas pela consideração 5 aqui, pelo nome do Senhor Jesus, já sou curado. Então declare agora, receba pela fé. Como? Você crê no coração e confessa com a sua boca. Eu creio e confesso, eu creio e confesso. O que é que você crê? Você crê que é curado? Então confesse que você já é curado. Fale isso. Fale que você já é curado. Fale para as pessoas que Jesus já te curou. Quando você menos perceber, essa enfermidade vai sair do seu corpo. Não é porque eu estou falando, mas é porque está escrito. Está escrito, assuma essa posição. O justo, ele vence o mundo e vence o diabo o quê? Pela fé. Nós vencemos o mundo pela fé. Nós vencemos a circunstância pela fé. Nós vencemos fatos pela fé. Não negamos os fatos, mas acrescentamos ao fato a fé, a verdade do céu. E a verdade do céu é que ele já levou todas as enfermidades. Então, tome posse em nome do Senhor Jesus. Oitavo, nós somos herdeiros da autoridade de Deus. E aí, coisa maravilhosa. Apocalipse 1:6 diz que ele nos fez reis e sacerdotes para reinar com ele nessa terra, para servir a esse Deus maravilhoso. Então, ele te fez reis. Apocalipse 1:6, Jesus Cristo nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus Pai. Como reis, nós representamos um país, uma nação nessa terra. E como sacerdote, olha aqui, como sacerdote, nós apresentamos o nosso Pai às pessoas. Então eu vou apresentar às pessoas que eu tenho um Pai. Então eu vou declarar, eu vou influenciar, eu vou evangelizar as pessoas, porque eu sou como um sacerdote. E como rei eu tenho autoridade. Dizer pare, tem que parar. Dizer siga, tem que seguir. Como rei eu tenho autoridade. Sai daqui, tem que sair. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Então ele te fez rei para exercer autoridade. Te fez sacerdote para apresentar um lugar, uma salvação. Então apresente a salvação para a sua casa. A salvação do céu para os teus familiares, para a tua casa. E mostre para as pessoas que você tem autoridade, declarando, confessando, falando pelo poder, não pelo seu poder, não pelo seu conhecimento, não pela sua autonomia, mas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Declare agora em nome do Senhor Jesus. Amém? E agora, gente, maravilha de Deus. Pega a tua Bíblia, Efésios capítulo 6. Aqui está o meu comentário sobre cada versículo. Então, eu comentei cada versículo. E aí você vai escrever do lado aí do seu caderno. E depois o que Deus falar com você para acrescentar, você acrescenta na hora. Porque assim, a gente vai agir aqui no fluir do Espírito Santo. Você escreve, que se for... ele poderia falar sobre isso e isso também. Escreve agora também. Escreve aí também, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos comentar agora cada item da armadura. Versículo 10 diz: finalmente, irmãos meus, né? Ou seja, Paulo ele chegou onde ele queria, finalmente. Ele começa falando ali sobre o plano original de Deus antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. Depois ele fala da graça, depois ele fala da constituição da igreja. E ponto 6, ele chega aqui agora, maravilha, capítulo 6, ele diz: finalmente, ou seja, cheguei onde eu queria chegar. Preste bastante atenção, porque tem coisa maravilhosa aqui agora. É isso que Paulo está dizendo. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Não na força do seu conhecimento. Não na sua sabedoria, na sabedoria humana. Não na sua capacidade de interpretar texto. Não na sua autoridade de pastor, de bispo. Não é isso. Ele diz: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Se a batalha é espiritual, devemos nos fortalecer espiritualmente com o exercício da fé diária, com salmo, hinos, cântico, falando em línguas, cantando, aleluias, cante em línguas, louve a Deus, falando em línguas, e dessa forma você vai se encher, meu irmão, dessa forma você vai se encher, é isso que está escrito. Eu tenho que usar as armas, as ferramentas corretas para que eu possa ficar forte espiritualmente.
Eu tenho que louvar, vai para a igreja, ora, busca, isso que vai deixar você forte. Amém? Porque eu tenho que ser forte no Senhor. E onde você tem uma fraqueza, peça para que a graça do Senhor fortaleça você naquele lugar. Porque a nossa fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus. Na nossa fraqueza, o poder de Deus se torna mais forte. Onde você é fraco. É aí que Deus vai te usar. É aí que Deus vai te usar para restaurar outras vidas. É aí que Deus vai superabundar a graça dele, o poder dele, em nome do Senhor Jesus. E creia nessa palavra, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, verso 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo tem ciladas. A armadura não é feita por mãos humanas. O quê? Preste atenção. Preste bastante atenção. Vista de toda a armadura de Deus. E logo, a armadura não é feita por mãos humanas. Nem pela sua performance. O que é performance? É a capacidade que o homem tem de realizar através do seu próprio intelecto, através da sua vontade, através do seu conhecimento ou das filosofias humanas. Não é com base nas filosofias humanas. Não é com base no que você sabe, com o que você aprendeu. Não. É exclusivamente pela mão de Deus. A armadura vem de Deus, não de homens. Não é eu que tenho que construir, não sou eu que tenho que construir a armadura. Não é você, não é o pastor, não é a igreja A nem B que tem a armadura perfeita. Quem tem a armadura perfeita é Deus. E Ele vai te acoplar, Ele vai te deixar seguro com essa armadura. Então você tem que buscar a armadura do céu, a armadura de Deus. E a obra que Deus realizou para construir essa armadura invicta foi na cruz. Então essa armadura é invicta. Se você estiver armada com ela, nenhum mal te sucederá. Você tem que estar firme nela. Amém? Então, gente, você tem que estar firme, tem que ter ciência disso, pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, gente, nós vamos ficar por aqui. Maravilhas de Deus está chegando, né? Nós estamos falando passo a passo aqui. Então, fica conosco, tem coisas maravilhosas chegando. Até a próxima aula. Deus abençoe, vida longa para tua casa, para tua família, em nome de Jesus. Próxima aula será quarta. Gente, chegou no final, agora volte e assista de novo.